Bom, pessoal, agora a gente vai para a discussão do último grupo, né, que vai abordar a temática do... Quer dizer, que já abordou a temática da corrente do direito alternativo, né? E aí, o que é que vocês acharam do vídeo que o grupo produziu? Existem dúvidas, críticas, Ó, sugestões? eu já deixo avisado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Pronto, então nesse convite assim bem imparcial, né, de Carolina, eu acho que a gente pode começar a discussão. E aí, não vai ter discussão? É, deixa eu fazer uma retomada aqui. Vocês compreenderam, vocês viram diferença entre a expressão direito alternativo e direito achado na rua? Essa era a minha dúvida. Essa era a minha dúvida, porque os Eu queria tirar a alternativos dúvida têm com os você, juristas né? orgânicos. A professora, a gente não conseguiu achar direito, porque dentro do Ah, próprio movimento não tem um conceito definido de direito alternativo, né? Mas eles sempre utilizam esse termo direito achado na rua, mas eles nunca explicam direito, eles só falam que tem a ver com pluralismo jurídico. Mas a gente não entendeu ao certo também. Eu acho que eu cheguei a ver algo sobre o instituinte negado, o direito meio que realmente achado na rua, a existência de mais de um direito atuando num determinado local, apesar de que um não é reconhecido, digamos assim, na Constituição, juridicamente. mas, assim, em que sentido o direito achado na rua se combina ou é uma vertente ou se contrasta com o direito alternativo? Eu acho que a gente pode pensar. Fale, Bruno. Primeiras damas. Era eu, na verdade. Vai, Bruno. Vai, João. Ok. Assim, professor, os direitos achados na rua, os processos de legitimação de poder, de cadeias que ocorrem na rua, como foi citado no vídeo, né? Por parte, ele preenche lacunas do que, do que o direito institucional ele não consegue cobrir, e por outras ele confronta isso. Esse direito que vem dessa vertente de cobrir essas pessoas, esse direito achado na rua, é um direito mesmo de reivindicação social, um direito de construção de grupos, a gente pode até citar o caso de ONGs que trabalham com crianças periféricas, que cobrem o que o Estado não consegue cobrir. No direito que vai em contraste com a norma, nós temos duas vertentes. Nós temos um processo de legitimidade meio que bambo, onde ele ocorre dentro da burocracia da norma, como é citado no vídeo pela Clarissa, a questão da propriedade privada e da reivindicação dos meios rurais. E nós temos a gente não pode confundir isso com as formas alternativas de legitimidade que outras instituições opõem, como no caso, uma espécie de modo alternativo seria o sistema de facções, que impõem esse poder, que fazem esse ordenamento, mas que não têm essa legitimidade estatal e que são até mesmo contra a norma. E que, enfim, é basicamente isso. Perfeito. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas viram alguma referência em relação a Roberto Lira Filho. Roberto Lira Filho, ele foi que concebeu a chamada não seria uma escola, mas um projeto dentro da UNB
que tinha essa denominação, direito achado na rua, né? Então, é como se o direito achado na rua ele fosse um movimento que foi nascido em Brasília, né, no âmbito da UNB, e o direito alternativo, principalmente desenvolvido a partir, claro, da matriz italiana, né, como o Bruno falou, mais de inspiração italiana, mas desenvolvido aqui no Brasil por parte dos magistrados do Rio Grande do Sul, né? Então, basicamente, a gente vai ter essa distinção, mas no fundo eles tendem ou eles pretendem a mesma posição crítica do direito, né, ou da ciência do direito, melhor dizendo, certo? O que é que vocês perceberam assim? Vocês tiveram facilidade em encontrar bibliografia sobre o direito alternativo? Vocês viram críticas assim, olha, esse negócio não se justifica mais? Vamos fazer aí. Professor, Foi não, João? a gente teve a Clarissa, eu acredito que ela tenha um irmão já formado em direito, então a gente teve, por um lado, teve essa facilitação na questão de artigos acadêmicos e tudo mais. Em Certo. outra, a gente deu um processo de pirataria na Eita, tá revista de gravando, Direito opa. Alternativo. Eita, enfim, a gente baixou o PDF do Direito Alternativo, organizado pelo Hamilton Bueno de Carvalho, que assim foi a primeira e foi ali em 1992 foi um dos expoentes da base do direito alternativo. Mas algumas coisas realmente elas se perpetuam, como a questão existe um artigo dentro da revista sobre o júri popular, que é composto por pessoas que se apresentam, né, se voluntariam ao júri popular, e aí ele faz essa reflexão que, por mais que o princípio do júri popular seja julgar a sociedade pela sociedade, a sociedade ela tem as suas várias esferas, então a gente coloca um favelado para ser julgado por pessoas voluntárias de classe média, coisas como essa se perpetuam, e outras coisas como um breve texto sobre a corrupção brasileira, são coisas que não devem, que não sirva mais, mas que toda uma cadeia de uma cadeia temporal de acontecimentos precisa ser renovada, uma atualização, um novo olhar sobre. E é importante. Você falar em pirataria. Ô, Carta Jaque, desculpe. Fica aí. Não, pode falar. Não, diga, você é do grupo. É importante salientar também que o direito alternativo após a Constituição de 1988, ele parou de ser chamado direito alternativo para ser intitulado Uso Ético Jurídico do Direito ou a Interpretação Ética Jurídico do Direito. Então, o direito alternativo, hoje em dia, ele é aplicado não diretamente, mas explicitamente graças ao papel do judiciário como função social. Então, foi algo normativizado que são poucos os juristas que falam, na verdade não achei nenhum, na verdade eu contemporaneamente, mas são poucos os juristas que dizem que são alternativistas. Importante frisar isso. É interessante você falar isso. Quando eu era estudante, também não vou dizer quando, eu vou logo rasgar, né? Esse ano eu comemorei 20 anos de magistério, e aí, quando eu era estudante de Direito, na década de 90, era moda falar em direito alternativo no âmbito da faculdade, né? Era moda entre os estudantes, claro. Os professores, a maioria era avessa, via isso como uma maluquice lá do povo alternativo, né? E era muito, assim, eu fui para o Congresso de Estudante de Direito em 94, assim que eu ingressei na universidade, e foi em Blumenau, né? Quando o Brasil, a gente assistia ao jogo da Copa no pavilhão da Oktoberfest, e aí vocês imaginem a festa. E lá no Congresso de Estudantes de Direito, que teve, né, um congresso, assim, tinha festa, mas teve o congresso. Vários palestrantes falavam sobre esse tal do direito alternativo, até reportei já, acho que já para vocês, não sei se nessa turma da História do Direito, eu vi pela primeira vez uma pessoa com uma camisa
dizendo assim, justiça, ainda que contra a lei, né? Então, nada mais simbólico do que representativo desse movimento do que essa frase. E aí, até a João estava dizendo, eita, pirateei e tal, mas aí se a gente imaginar, de onde é que veio, de onde é que surgiu a lei dos direitos autorais que foi votada e aprovada aqui no país? Ela veio como uma imposição internacional, né, para resguardo dos direitos autorais dos estrangeiros, né? E aí, para que o Brasil não se visse numa situação de até de não incidência, não participação dos benefícios desse círculo, ele praticamente foi obrigado a acolher um modelo de legislação que hoje é vigente no país. E aí você podia até imaginar que você fazer a pirataria de livros, inclusive, que não tem mais disponíveis para venda, seria uma maneira de buscar a justiça mesmo contra a lei, né? Então, tentando fazer aqui a sua defesa, certo? Mesmo sem procuração. Vejo que o direito alternativo vai se desenvolvendo dentro dos magistrados do Rio Grande do Sul e com muita ênfase a que se buscasse o justo para além da lei, né? E por um motivo revelado lá pelo grupo anterior. Como é que se formam as leis? Quem é que votam as leis? Essa é uma pergunta importantíssima porque a gente está a menos de 2 semanas de uma eleição que vai escolher quem vota e quem faz e quem analisa as leis no âmbito municipal em todo o país, né? Então, pensem bem quando forem escolher esses representantes tão importantes para a nossa cidade, ou para as cidades como um todo, daqui a menos de 2 semanas. O que a gente precisa refletir é que muitas vezes os legisladores, pela sua própria contribuição, porque ou estão comprometidos com um sistema econômico que os patrocina, ou que os sustenta, ou por interesse próprio mesmo, particular, termina abandonando causas que servem a toda a população. E aí a gente se depara com a legislação estapafúrdia e às vezes até injusta mesmo, mas que tem a sua obrigatoriedade indiscutível, né? Se você for observar a lei a partir do positivismo jurídico, do normativismo kelseniano, a gente só tem a olhar para a validade. E como é o olhar do defensor ou do prático do direito alternativo? Grupo. Luiz Marinho. Ah, pode falar. Vá. Não, fale. Oi. Não, só eu pedi para ele reformular a pergunta, que foi tanta informação que eu não consegui captar o cerne. Eu nem me lembro mais da pergunta, ó. Foi como o direito alternativo analisa a prática jurídica. A crítica, porque eu estava falando do positivismo jurídico, normativismo kelseniano, eles enxergam apenas a validade da lei, né? Se a lei é válida ou não, se é vigente ou não. Como é que o direito alternativo enxerga a lei para a sua aplicação? Assim, professor, eu entendi que o direito alternativo ele não exclui a norma, sabe? Até porque muitas vezes ele se apoia na norma. Sendo que esse viés, ele pode tomar um caminho diferente da norma se essa norma não considerar a questão social de uma maneira geral. Ou até se for de encontro a essa questão social, entende? Perfeito. Complementando a fala de Marinho, eu acho que eu tinha até falado
na parte do vídeo que justamente o direito alternativo, ele volta os seus olhos para observar aquele momento da sociedade para ver onde há uma ruptura, ou se não há uma ruptura, para aí poder implementar uma solução prática, caso não exista, ou caso essa solução prática ela tenha problemas de aplicação e venha causar novas injustiças. Perfeito. Tanto é que 2 pontos bastante ressaltados é a questão da radicalidade democrática e das transformações sociais, né? Justamente porque eles veem o direito, a sociedade como progressiva, né? Então, de certo modo, acaba o direito, num certo ponto, não se adequando tanto àquela sociedade. Então, eles partem muito desse olhar sobre a lei, eles partem muito também do olhar sobre o próprio caso concreto, analisando desigualdade, relações de poder, e a partir desse contexto, eles procuram justamente fazer uma aplicação mais apropriada para o caso. Queria complementar. É só complementando. Oi. Sim, vá, Bruno. Não, pode falar. Não, mas eu ia dizer que também, além de considerar a norma, ele considera outras fontes do direito, como direito constitucionário, já para tentar se encaixar ao máximo a sentença no caso concreto, nas peculiaridades do caso concreto. Exato, e até além do direito, né? Professor, eu ia fazer um comentário em relação Clarissa, a um ponto que o senhor considerou anteriormente sobre as críticas em cima do direito alternativo, e relacionando um pouco com o que os colegas falaram, porque muitos críticos viam o direito alternativo como uma apologia à anomia, já que para atender esses anseios sociais seria uma situação de desordem, de caos, quando na verdade ele não seria um movimento contra a lei, da recusa da lei, como você falou que tinha até um emblema, né? Mas na verdade, como os colegas falaram, seria usar a lei para além dela, que ela se ajustasse às necessidades das classes sociais menos favorecidas. Então, analisar a jurisprudência para, enfim, inferir como o direito alternativo se aplicar em casos concretos na realidade, é justamente para que ele aplique e se adeque às necessidades de determinado caso, para, enfim, poder prosseguir dessa forma. Perfeito. Só para complementar, uma das coisas que eu li no texto do Márcio Berclais, eu acho que assim se pronuncia, que é promotor lá no Paraná, é que ele fala que para o direito alternativo não importa colocar o direito acima da lei, mas sim colocar a lei abaixo da noção de justiça. E como o direito alternativo faz isso, né? A partir de uma análise e interpretação crítica da norma, que é uma análise transformadora e que pretende reduzir as desigualdades sociais. Perfeito. Eu vou pegar só um livro aqui de Lírio Rosa, que inclusive ele faleceu há pouco tempo, foi no ano passado, salvo engano. Só para fazer uma reflexão aqui com vocês. Espera aí. Esse livro aqui, ó. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler completamente. E a minha provocação para o grupo é que, muitas vezes, o direito alternativo hoje, ele é tido como sem sentido, porque, por exemplo, o movimento do pós-positivismo, que vai terminar incorporando a possibilidade de dar uma maior flexibilidade ao texto de lei, a partir da utilização dos princípios, né, a partir de um arejamento para além do texto, né, então a gente vai falar sobre norma jurídica na próxima aula, já vai começar a falar sobre o próximo. Como é? Alguém falou? Clarissa, alguém falou? O áudio de Clarissa abriu, mas já fechou. Esqueci o que é que eu estava falando aqui. O fio da meada. Mas, enfim, a gente vai falar sobre norma jurídica depois, né? E a crítica que se faz ao direito alternativo é que hoje ele não se sustenta mais porque o pós-positivismo já resolve o problema. Ele não vai se ater ao texto da lei porque ele pode ir ver além, né? A partir de outras ferramentas que estão previstas dentro do ordenamento jurídico. Não precisa ir além do direito. A gente
se situa ainda dentro do direito. E o que é que vocês acham disso? Essa crítica é procedente? Eu acho, na minha visão, de que, certo, é importante se ater aos princípios, mas eu acho que também é importante para o jurista acompanhar esses costumes de modo a poder antever essa possibilidade de injustiça, porque justamente o positivismo, ele parece trabalhar muito no agora, no momento, mas a partir do momento em que você olha o movimento da cultura, esse progresso da sociedade humana, você começa a poder antever as possibilidades de injustiça que serão formadas. E outra coisa também bastante interessante, que eu estava até assistindo numa entrevista com Rosa de Andrade, foi ele falando que mesmo a Constituição de 88 garantindo essa série de direitos e tudo mais, ainda existem muitas coisas que não são postas em prática. Né? E ele até usa uma frase que mais ou menos ele tenta dizer que o direito alternativo ele luta não só para positivar essas garantias e tudo mais, mas também para fazer com que elas sejam postas em prática. Né? Então acaba que, de certo modo, esse núcleo de fazer uma justiça social, alguma coisa do tipo, continua, né, requisitando muito dos juristas, porque muitas vezes a lei ela não é, de certo modo, ele usa até um exemplo, que é no caso de um proprietário e de um morador sem terra, alguma coisa do tipo. A justiça muitas vezes acaba por privilegiar, né, o dono da propriedade, com esse direito da propriedade. Aí ele questiona, sim, mas onde é que fica o direito à dignidade, o direito ao trabalho, o direito à moradia, que também são garantias, mas que não são postas em prática, né? Então, eu acho que o direito alternativo ainda permeia muito por esse aspecto, né? Até desse positivismo de combate, como eles diriam assim. Sim, sim. Perfeito. Professor... E outra coisa que João, Luiz... Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Depois eu falo. Pronto. E o direito alternativo... Tá cortando. Tá ouvindo agora? Pronto. Tá de boa? Pronto. E outra coisa que eu vi é que o direito alternativo ele frisa muito o contexto. Em julgar o caso, analisando a situação que ele ocorreu. Talvez tentar Cortou na parte que você estava chegando à conclusão aí. concluindo. Pós-posição não abarcasse tanto essa questão em julgar, mesmo utilizando. Tá cortando, Luiz. João, pode falar enquanto... Pronto, ajeita aí, Luiz. Professor, é o seguinte, pelo menos pelo que foi colocado, né, ao meu entendimento, sobre esse pós-positivismo, por mais que nós temos essa fixação na norma e nós temos essa maior abertura aos valores dos juristas do pós-positivismo, nós não resolvemos os problemas básicos que o direito alternativo se propõe a confrontar. Sim. Porque, por mais que exista essa abertura aos valores, isso ainda está aberto, os juristas eles ainda estão abertos a uma arbitrariedade da norma, como o senhor citou no grupo anterior, onde nós temos que no processo do país altamente penalista, a gente valoriza muito o prender, mas a gente não valoriza o mesmo texto, o mesmo viés jurídico que faz parte da nossa nação, que garante direitos aos presidiários. Então não abarca, não consegue resolver esse problema dessa arbitrariedade diante dessa preferência da norma. E também tem a questão do positivismo. Dentro desse positivismo não há o confronto que o direito alternativo ele se propõe a fazer mais escancarado. Nós temos essa fixação na norma, só que, como o senhor estava até comentando dos vereadores, vai ter eleição municipal, quem é que faz essas normas? Então, essas normas são feitas por homens brancos, heterossexuais, classe média, alta, enfim, e são produzidas para um processo de perpetuação de grupos dominantes.
de grupos de privilégios. Então, o direito alternativo, com esse estigma do senso de justiça, ele consegue bem mais entrar em confronto com esse pluralismo jurídico, com a radicalidade democrática, do que apenas a fixação da norma e a abertura de valores que foi trazido pelo pós-positivismo. Perfeito. Eu queria também saber de vocês se ficou clara a definição de jurista orgânico que Lédio Rosa utilizava. Quando eu utilizei o termo jurista orgânico, na minha fala, eu me referi a Goffredo Telles, que ele utilizava justamente como sinônimo de juristas alternativistas. Mas o do Lédio, eu não tenho certeza. Mas o que é que você entendeu de não. jurista orgânico? Qual é o papel do jurista orgânico? Como é a postura dele em relação ao direito? Justamente de aplicar os princípios de direito alternativo na própria sentença, na própria interpretação do caso. Justamente, é aquele jurista que é comprometido com as mudanças sociais, aquele jurista que faz, de fato, da sua prática, da sua ação, um meio para transformar a sociedade. Vou utilizar as palavras do próprio Lédio, né, em homenagem a ele. Orgânico é aquele jurista comprometido com a mudança social, que faz de seu labor uma luta constante em prol de transformações estruturais no seio da sociedade, buscando alterar as relações de poder nela existentes, com o escopo de combater a miséria, promover a liberdade e a igualdade material, fortalecendo uma possível democracia real. Aí você pode perguntar, mas isso é papel do jurista? Isso não é papel do político? Isso não é papel do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, do presidente? Né? Como nós, numa ação qualquer que a gente vai participar, a gente pode fazer mudanças estruturais? Vocês acham isso possível ou é devaneio desse povo alternativo? Professor, desculpa aí interromper essa pergunta, mas eu só queria fazer um questionário também antes sobre a questão do jurista orgânico aí que você tinha falado. No texto que eu li, um artigozinho, não estou com ele aqui, mas tipo, ele justamente ele fazia uma crítica à formação jurista até então, né, antes dessa visão do direito alternativo e tal, e como a partir disso o jurista realmente deveria ser formado, assim. Bem, então sobre isso, à luz do movimento, ele diz que a justiça, o jurista deve tomar a justiça como virtude, né? E a virtude estaria justamente atrelada a uma questão de prudência também. E ao mesmo tempo em que o jurista, ele também deveria tomar como um de seus deveres o ato de, como eu posso dizer? O ato comunicativo, no sentido de informar melhor aquelas pessoas que ele está trabalhando, ou até, tipo, justamente fazer com que o povo conheça seus direitos, assim. Porque está a questão da crítica, que a marginalidade faz com que você não conheça aquilo que pertence a você, né? Aquilo que é o seu direito. Então, através disso, você não busca a justiça. Era só isso e... Perfeito. Nem lembro essa outra pergunta também. Excelente a sua colocação, Rafael, porque ela deixa clara a importância do jurista para além do mero exercício hermenêutico. Até o professor Lédio Rosa coloca aqui em seu livro que há uma ideia hoje de que o movimento do direito alternativo nada mais é do que uma corrente hermenêutica, de interpretação da norma, né? Então, talvez termine, assim, virou isso em uma grande medida, mas é preciso também enxergar que, inspirando os juristas a irem além do seu labor, do seu trabalho, do seu mistério formal, é mais factível a sua realização como jurista orgânico, né? Eu já devo ter mencionado para vocês, hoje um grande projeto, né,
um grande movimento que existe dentro do Ministério Público é o da promotoria dos projetos. E o que é a promotoria de projetos? Não é a promotoria que faz projetos sociais, mas é uma promotoria que vai além de ajuizar a ação, de dar parecer, né? Então, você tem um planejamento, você imagina prioridades. Então, se você vê que o problema na sua cidade é muito mais grave em relação à saúde do que em relação à acessibilidade, então você foca a sua atividade naquele problema, né? E como é que você foca, como é que você resolve esse problema? Apenas ajuizando a ação contra a prefeitura? Não. Você busca parceiros, você procura. Isso é o papel do jurista, né? Claro, é papel do jurista no sentido daquele aplicador do direito. Quando a crítica que se faz, então, inclusive ao movimento alternativo, é de que isso não é ciência do direito, é o direito em si, é o direito sendo produzido, certo? Mas a ciência do direito também é possível de ser realizada dentro do movimento do direito alternativo, quando há uma compreensão de como o direito é formado. Essa é uma crítica, inclusive, que vem lá das teorias marxistas, que vem, de alguma forma, contaminar, no bom sentido, o movimento do direito alternativo, né, para que a gente possa perceber como é que as leis são criadas, ou com que objetivo, ou com que finalidade, se é para proteger ou promover o bem social, ou para resguardar alguns interesses particulares, né? Tudo isso, então, está envolvido na discussão do movimento do direito alternativo, certo? Algo mais? Eu tenho uma dúvida. Oi, de qual seria a diferença entre direito alternativo e direito livre? O movimento do direito livre é distinto, né? Então, tem um outro objetivo, vamos dizer assim, né? Então, é como se fosse uma tentativa de que todos poderiam ser intérpretes do direito, né? Na forma de franquear essa produção, essa compreensão a todos, né? Não apertadamente aos juristas com essa atribuição, com essa competência. Mais. Professor, Foi não. só engajando no que o senhor comentou também no trabalho passado, né? O senhor fez um leve comentário sobre a revolução, como a revolução deveria ocorrer e tudo mais. Sim, sim. E disse que provavelmente nós teríamos a resposta, e obviamente a gente não tem a resposta, mas temos correntes, né, de pensamento sobre. Assim, o senhor falou sobre a questão da revolução. O modo que eu observo a questão do direito alternativo, que ele se relaciona com essa implementação de uma revolução, por mais que o Hamilton Bueno de Carvalho ele seja crítico do socialismo, etc. e tal, é que o direito alternativo ele consegue se institucionalizar de uma forma mais de penetrar maior dentro do campo da burocracia brasileira, de promover essas alterações nessas estruturas burocráticas, do que a promoção de uma ideologia de luta armada, por exemplo. Então, assim, basicamente, por exemplo, o caso do Chile, eu não estou totalmente por dentro como vai ser reescrita a Constituição do Chile, mas eles rasgaram a de Pinochet e tudo mais. A questão é, se hoje a gente rasgasse a nossa Constituição, quem a faria novamente? Então não se trata apenas de fazer uma revolução, de apenas queimar a Constituição, mas sim de promover essas mudanças na estrutura burocrática, na base estrutural do direito, para que haja esse ordenamento mesmo. Então, se a gente conseguir colocar essas ideias de lutas sociais e, claro, pelo que o pessoal falou, de viés marxista dentro das estruturas burocráticas, e não é um negacionismo
não é como é o nome? A política de negociar o reformismo marxista, mas é uma necessidade que se faz a um certo prazo mesmo. Então, basicamente, esse é o modo com que eu li, né, eu visualizo essa questão. Perfeito. Concordo. Há uma certa possibilidade de fazer pequenas revoluções dentro desse ordenamento, mesmo sendo ele maculado, vamos dizer assim, pelo modo de produção reinante, né? Mas será que, aí a dúvida que fica é, será que a gente pode fazer tudo, todo tipo de revolução? Até onde a gente pode, qual é o nosso limite dentro do ordenamento jurídico, dentro desse arcabouço jurídico capitalista, qual é o nosso limite? E é essa a questão que se coloca hoje para o jurista, né? Pois não? Sim, sim. Não, só ia dizer que exatamente, que não é uma questão de realmente rasgar a Constituição, é uma questão de preparar todo esse ordenamento para receber isso, e para que, de certa forma, as ideias, os movimentos sociais e a luta de classes, essa revolução, ela não entrem em total choque, em total confronto, devido a essa questão mesmo de ser feita por uma classe e a população está reivindicando ser de outra classe. É basicamente isso mesmo. Obrigado. Tá ótimo. Algo mais, pessoal? Bom, então vou encerrar aqui a gravação.